E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco mais intenso do que o normal, do que eu geralmente faço. Eu visitei o Museu do Holocausto e eu realmente não queria fazer muita edição nesse vídeo. Quero deixar ele bem simples, bem direto, mas muito pessoal. Hoje de manhã eu visitei o Museu do Holocausto em Curitiba. Era um museu que eu tava há muito tempo querendo visitar, porque eu gosto muito da literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os acontecimentos. Eu gosto muito de filmes ambientados nessa época, livros ambientados nessa época, e realmente é uma coisa que sempre me indignou muito e sempre me fez questionar muito o que realmente aconteceu e como que era a vida das pessoas e por que tipo, aconteceram certas coisas. E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá visitando o Museu do Holocausto em Curitiba. Nós estamos aqui em grupos, na única área que pode gravar, então eu infelizmente não vou poder mostrar lá dentro pra vocês, porque não é permitido levar o celular, mas estamos aqui. Bom, viajantes, eu tô aqui no finalzinho do museu, acabei de sair. E, cara, foi horrivelmente chocante. É uma experiência que eu me emocionei do começo ao final. A gente vê muita coisa, tem muita foto, tem muito documento, tem muita informação que não é apresentado pra gente quando tu estuda. Eu sempre fui uma entusiasta de ler muito sobre o assunto, mas quando você vê a história contada pelo outro lado, pelo lado judeu, cara, é de uma forma horrível. Tu se sente... Eu não sei explicar em palavras todas as sensações que eu senti aqui, saindo do museu. Mas... como o ser humano consegue chegar a esse ponto, sabe? E daí tu fica se perguntando como tem pessoas hoje em dia que... Porque, não sei se você sabe, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos foi assinada em 1948. Um tempinho depois, uns 2, 3 anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Para que não aconteçam mais os genocídios, para evitar os genocídios. E daí ele te explica, o museu também, o que é um genocídio. E daí você começa a se perguntar, sabe? Tipo, poxa, como que tem pessoas hoje em dia que defendem e dizem que os direitos humanos não prestam pra nada? É porque não tem essa outra experiência, esse outro lado da história, sabe? E tantos outros, né? Tantos outros lados da história. É uma experiência que eu indico. Eu já fui a muitos museus, porque eu gosto muito de ir em museu. Mas com certeza esse foi o museu mais impactante, o museu que me trouxe mais experiência de vida. E se eu já tinha um olhar humano um pouco antes, eu acho que agora eu saí uma pessoa transformada, sabe? Visitem, por gentileza. É muito, 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 muito importante que existam seres humanos que olhem para o passado e que saibam os horrores que a humanidade é capaz de fazer. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. E talvez depois que eu estiver menos emocionada e menos no calor do momento, eu consiga contar o que de fato tem dentro do museu. Bem, eu vou dar uma breve explicação de como que é o museu, tirar as curiosidades e tal. A gente não pode filmar dentro do museu, então, para respeitar o acervo e para você ter a sua experiência. Então eu vou contar para vocês quais foram as experiências da minha perspectiva. Eu que sempre estudei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, que gosto muito da literatura, então eu estava inteirada com datas, com acontecimentos históricos, tinha um background para visitar e aproveitar bastante esse museu. Já deixo a informação que o Museu do Holocausto, ele precisa de agendamento. Ele é um museu gratuito, mas você precisa agendar a sua visita com o guia ou sem.
eu fiz sem o guia porque eu queria viver as minhas experiências. Eu queria olhar para as peças, olhar para as obras e para a história e viver a minha experiência pessoal, sem a intervenção de um guia. Mas algum dia eu ainda vou voltar lá e vou fazer a visita guiada, porque para quem não tem esse background é muito interessante de verdade. E o museu é gratuito, então a visita também é gratuita, a guia é gratuita, pode ir, que você não vai sair a mesma pessoa que entrou. E isso é muito engraçado, porque eu sou advogada, eu sou uma pessoa que tenho um amor e um respeito gigante pelos direitos humanos, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelos direitos internacionais e os tratados que cuidam das pessoas, porque eu sou uma entusiasta dos direitos humanos e tal qual como eu me senti muito atacada e muito... Ai, tá, vamos lá, vamos contar a experiência. A gente entra no museu, passa por uma segurança bem rigorosa até. Tem um guarda-volume para você deixar os seus pertences. Não pode até entrar com o celular, mas você não pode fotografar e filmar nada dentro do museu, não é permitido. Você deixa suas coisas no guarda-volume, passa pela segurança, revista e entra numa sala onde tem uma camisa do Corinthians, que eu vou contar depois. E tem uma linha do tempo para você entender mais ou menos como as coisas funcionaram, né, dentro do museu. Tipo, a linha do tempo na sala, como se fosse uma sala de espera. E aí tem uma portinha pequena, que é tipo um corredorzinho mini, que você entra no museu. E, gente, eu passei por aquele corredor e eu me arrepiei da cabeça até os pés. Quem aqui já viu o filme Menino do Pijama Listrado vai entender o que eu tô falando. Quando a gente passou pelo corredor, tinha um pijama listrado e tinha malas e artefatos que claramente eram de judeus que estavam no ladinho, assim, do corredor, só colocados ali. E eu já me emocionei na entrada, porque aquilo tocou demais. Eu lembrei do filme na hora e eu lembrei de alguns livros também que eu li, que eu pensei, putz, que experiência que vai ser, né? Eu já entrei emocionada, eu já entrei, tipo, no clima de... Cara, eu não acredito que isso realmente aconteceu. Enfim, dentro do museu tem algumas peças originais, mas conta muito da história da Segunda Guerra, no lado contada pelos olhos de pessoas, olhos de pessoas que viveram, que ajudaram os judeus e também dos judeus. Então mostra fotos horríveis do que aconteceu. Tem filmes, mini filmes para você assistir assim, sabe, em telas interativas. Tem frases e tem pensamentos e pensadores e as pessoas que falam sobre a Segunda Guerra. Cara, e tem uma simulação de livros, um em cima do outro, em forma de fogueira, que foi uma das coisas que também me deixou chocada. Por que livros? Porque quando você começa a tirar das pessoas o direito delas de estudar, porque não foi assim de uma hora para outra, né, gente? Foram se cortando os direitos civis dos judeus aos poucos. Eles não podiam ir no parque, eles não podiam entrar em determinados lugares, eles foram segregados aos pouquinhos. E a fogueira de livros, ela aconteceu antes, um pouco antes até da Segunda Guerra em si. E aquilo me deixou, tipo, não a grande fogueira, mas, né? E aquilo me deu, sabe, me deixou tão chocada.
Porque como você vai tirar o direito das pessoas de ler o que elas querem, de se informar? Porque eles não queriam que aquele genocídio que estava acontecendo, aqueles assassinatos em série que estavam acontecendo, saíssem da esfera do nazismo. Eles não queriam divulgar aquilo pro mundo. Tanto que as pessoas não sabiam o que realmente estava acontecendo. E eu fiquei sabendo de muitas histórias lá pelo museu. Porque, assim, depois que passou a guerra, depois que os judeus sofreram tudo que eles sofreram, conta sobre Auschwitz, conta sobre tudo, tudo, tudo. Depois que eles passaram por tudo isso, ainda, quando alguns conseguiram regressar para suas casas depois do final da guerra, eles eram mortos pela comunidade local, porque a comunidade local tinha invadido a casa deles, que era no começo da guerra, sabe? Tipo, mano... E daí, depois de todas as experiências que tu passa dentro do museu, de ver fotos, vídeos, relatos, de ver como o Brasil também foi envolvido na Segunda Guerra e como que ver cartões postais, você vê pedaços de roupa e algumas coisas que eles conseguiram ir juntando de doações, você chega numa parte do museu, no final, onde tá escrito o que é genocídio. Eles explicam o que é genocídio. E genocídio é quando pessoas querem exterminar uma raça, uma tribo, uma população que é diferente da deles. E eles colocaram todos os genocídios que aconteceram e que estão acontecendo. Porque massacre de tribos indígenas também é genocídio. E daí você pensa, cara, isso ainda tá acontecendo, sabe? Não na escala que era, não na proporção que foi, mas aconteceu, sabe? E daí eu saí do museu e eu fiquei... E daí tem frases de pensadores que... né, de pessoas que eu até vou colocar aqui algumas ali depois pra vocês verem as fotos. Essas frases desses pensadores e tal, e eles falando sobre isso. E tipo, uma frase que tá estampada no museu, que eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês, da Anne Frank. Mas o que mais me marcou é uma frase que diz que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E quando você se torna indiferente ao seu semelhante, à sua pessoa, ali, isso que é o contrário do amor. E isso me tocou tanto, me marcou tanto. Porque, cara, como assim, sabe? Como as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa? Como o ser humano chega nesse ponto de matar qualquer pessoa, mas, tipo, simplesmente porque é diferente, sabe? E, bom, pra quem não sabe, o alvo dos nazistas não era apenas os judeus, mas também os deficientes físicos e mentais, homossexuais, contrários a eles, que eram comunistas, homossexuais. Hoje em dia ninguém mais se enquadra, sabe? Tipo, podia ser eu. E eu não consegui, eu fui hoje no museu, eu não consegui ainda processar tudo o que eu vi. É muita coisa, é muita informação. Mas eu saí muito emocionada de lá. Mas eu saí com a esperança de que esses lugares, esses museus, a história precisa ser contada. Nós precisamos, nós que não nascemos nessa época,
que não passamos por essa guerra, nós precisamos nos informar, entrar, visitar o museu e ter esse tipo de experiência própria, para a gente entender como que o ser humano consegue chegar nesse nível, para a gente ver, para ter a referência, para ter a imersão e a experiência de não ficar defendendo esse tipo de atrocidade. E ela começa no pequeno, ela começa nas pequenas coisas. E nós temos que mudar as pequenas coisas. Nós precisamos mudar o detalhe. Porque é no detalhe que a coisa vai tomando proporção e vai crescendo e se torna o que se tornou. E eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante. Me segue nas redes sociais, @AnaKalinaB ou @documentando a viagem. Eu aviso sempre quando tem vídeo lá. E é isso aí.